entrei aqui e fiquei impactado com aquilo que Deus estava fazendo aqui em nosso meio. Deus está fazendo algo novo. Eu creio nisso em nome de Jesus. Nós estamos numa série de mensagens aos domingos pela manhã falando sobre cidadãos do reino. Eu comecei a ministrar essa mensagem no domingo passado, falando sobre os atributos do reino de Deus. Eu quero dar continuidade a essa ministração. Eu quero ler com vocês a palavra aqui em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios no capítulo 2. 1 Coríntios no capítulo 2. Vamos ler do verso 14 ao verso 16. 1 Coríntios, capítulo 2, 14 ao 16. Você achou aí? Diz amém? O telão também achou? O texto diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Feche teus olhos por um momento. Obrigado, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo Espírito liberado sobre nós. Obrigado porque hoje nós somos esses condutores. Nós somos casa de Deus, onde o Espírito do Senhor habita e se manifesta entre os homens. Obrigado porque o Senhor separou essa manhã e o Senhor trouxe cada pessoa que está aqui hoje para que pudesse receber algo da tua parte. Muitos entraram aqui com fome, com sede. Outros entraram curiosos. Mas eu sei que para cada um deles existe uma resposta. Eu sei que para cada um deles existe uma porção. Eu sei que para cada um deles existe uma chave a ser entregue. Nessa manhã, que o Senhor venha sobre nós de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor libere tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E que se cumpra a tua palavra em Isaías 55, que diz que aquilo que o Senhor diz, que a tua palavra não volta para ti vazia, sem antes cumprir o que apraz o teu coração. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então nós estamos falando do reino. O reino de Deus é esse reino poderoso, é esse reino que empodera, é esse reino que envia, é esse reino que transforma, é esse reino. Jesus disse: olha, alguns vão chegar e vão dizer: vinde, porque o reino de Deus está ali ou acolá. Não credes, porque o reino de Deus está no meio de vós. Diga assim: o reino de Deus chegou. Ele está no meio de vós. O reino de Deus está disponível ao alcance de vossas mãos. E quem está conectado a esse reino começa a surfar na onda do reino. Sabe que muitos de nós vivemos uma vida nos esforçando muito a fim de criarmos ondas para que nós possamos surfar, a fim de que possamos criar movimentos. Mas o maior de todos os movimentos já foi criado. A maior de todas as ondas já foi gerada. Sabe, quando um tsunami é gerado no oceano, as placas tectônicas lá no meio do oceano se chocam, e de repente aquele tremor faz com que o oceano entre em rebuliço, e aquela onda gigante então é gerada. Sabe, um abalo já foi feito na terra, algo já aconteceu na terra. Jesus, quando estava naquela cruz, com os braços erguidos, e gritou: tetelestai, está consumado. Um abalo foi feito na terra. A Bíblia diz que houve terremotos, sepulcros foram abertos, mortos ressuscitaram. Algo aconteceu na terra, naquele momento em que ele bradou que está feito. Está feito. Algo foi feito por mim, por você, está pronto para mim e para você. E o reino é como essas coisas prontas da parte de Deus, para que eu e você possamos ser participantes. Estamos aqui diante da mesa do Senhor, nessa mesa que nos recorda
de que reino fazemos parte. Essa mesa que nos recorda que somos cidadãos de um reino com uma superior aliança, com superiores promessas. Somos cidadãos de um reino com o qual devemos estar alinhados em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas. Então, eu comecei a ministrar no domingo passado sobre conexões, e eu falei que conexões são poderosas, que conexões podem promover vidas, podem transformar histórias. E se você quiser mergulhar um pouco mais sobre isso, você pode acessar o nosso conteúdo aí no nosso YouTube, você pode mergulhar, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu quero ir um passo à frente. E eu comecei a falar que o reino de Deus é um reino de ativação. Se você de fato é um participante do reino de Deus, você experimenta uma ativação sobrenatural na sua vida. E o que é de fato viver uma ativação? Ou quais são os motores de ativação que fazem você fluir no reino de Deus, que fazem você funcionar no reino de Deus? Eu percebo que existem alguns motores espirituais, coisas que Deus utiliza para poder ativar você, colocar você no modo avanço. E o primeiro motor, e o mais importante de todos, é o Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo. Nós cantamos aqui: Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Jesus, no capítulo 14 de João, ele preparando o coração dos discípulos para a sua partida, ele então começa a dizer: olha, importa que eu vá para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o Paracletos. No grego Paracletos, o outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não vê e não conhece, mas vós conheceis porque ele habita em vós. E a promessa é que ele vos guiará em toda a verdade. Sabe, quando a nossa vida ela está dominada pelo medo, e quando a nossa vida está dominada por ondas de mentira, acredite que houve um afastamento do Espírito em nossas vidas. E o Espírito Santo é esse motor de ativação de Deus no meio da igreja. O Espírito Santo é essa força poderosa que transforma. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é um amigo. E quando você é alguém cheio do Espírito Santo, você passa a ser alguém irresistível. Diga assim para o irmão que está do seu lado, diga assim: você cheio do Espírito Santo é irresistível. Diga para ele. Você é irresistível diante de Deus e é irresistível diante dos homens. Diante de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito começa a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é quem intercede, porque por vezes não sabemos como orar ou o que orar, mas Ele então leva a nossa oração calibrada, exatamente como Deus precisa ouvir. E quando você se enche do Espírito Santo, você passa a ter esse canal de acesso fluido a Deus, onde você está levando a Ele exatamente aquilo que você precisa. Então você entrega o seu coração para Ele e você recebe de volta tudo que você precisa da parte dEle. É aquele filho quando cheio de amor, quando cheio de carinho pelo pai, quando cheio de conexão, de coração com o pai, se apresenta diante do pai, e o pai fala: eu não tenho como resistir a esse pedido. Sabe que filhos mudam a agenda de seus pais? Você sabia disso? Filhos cheios de graça mudam a agenda de seus pais. Por vezes não era o tempo de ganhar aquele presente, mas ele estava tão irresistível, e de repente você presenteia aquele menino. Você fala: menino, eu vou te abençoar, porque você está irresistível diante de mim. Eu achei graça agora, eu vi graça em você e eu quero abençoar você. E você, cheio do Espírito Santo, é como essa criança irresistível. Quando se apresenta diante de Deus, Deus fala assim: nem era o momento, mas eu sinto que agora eu vou derramar sobre a sua vida coisas muito maiores do que você está pedindo, porque a graça em você, o meu Espírito está em você, eu vejo eu mesmo em você, por isso eu vou te abençoar. Você se torna alguém irresistível diante de Deus, e também irresistível diante dos homens. Porque
Porque então as pessoas começam a perceber que de fato não é apenas sobre você, mas é sobre aquilo que você carrega. Eles começam a questionar: mas me diz uma coisa, por que você é assim? Eu não estou entendendo. Às vezes você nem precisa abrir a sua boca, você nem precisa falar nada, mas as pessoas sabem que você carrega algo diferente. As pessoas olham para você e dizem assim: tem algo diferente em você. Muitos nem entendem do que se trata, mas você sabe do que se trata. Muitos nem sabem do que estão falando, mas você sabe do que está falando, do que ele está falando, porque você sabe a pessoa que você está se tornando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que agora nós vemos como por espelho, em 1 Coríntios no capítulo 13. E a palavra ali para espelho, no original grego, é como um latão. Espelho ali naquele contexto era como um latão, onde você não conseguia ver claramente a sua face. Mas estamos num processo de aperfeiçoamento, e a promessa é que nós o veremos como Ele é, e veremos a nossa beleza, a nossa imagem como a imagem dele em nós. E talvez você olhe para você mesmo hoje e se diga assim: mas eu não estou gostando do que eu estou vendo, eu estou precisando melhorar tanto, eu estou precisando crescer tanto. Diga assim para o irmão que está do seu lado, diga assim: tenha paciência comigo. Diga assim: eu sou uma obra em curso. Deveríamos todos nós andar com uma camisa estampada assim no peito, assim, dizendo: estamos em obras, tenha paciência comigo. Somos uma obra em andamento, estamos num processo. Ninguém nasce pronto, irmãos. Mas cada vez que você se submete à presença, cada vez que você mergulha mais em Deus, os homens começam a perceber que algo mudou na sua vida. O seu modo de falar muda, a sua forma de se relacionar muda, a forma de você olhar as pessoas muda. Sabe por quê? Porque você agora é um agente do reino de Deus. E eu vejo que pessoas por vezes entram em empresas e ficam tão felizes de estar naquela empresa, e elas passam a andar com os crachás da empresa, sabe? Eles vão almoçar, eles não tiram crachá para almoçar no shopping, nas praças de alimentação. Por quê? Porque eles querem mostrar onde eles trabalham. Eles têm orgulho daquela bandeira, eles têm orgulho de ser representantes daquela empresa. Irmãos, deveríamos ter tanto orgulho de fazermos parte do maior reino de todos os tempos, de fazer parte do reino do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Deveríamos estar tão felizes e orgulhosos de fazer parte como cidadãos daquele reino inabalável, infalível aqui na terra. Você é um cidadão do reino de Deus, meu irmão. Meu irmão, você é da realeza, você é nobre, você foi levantado por Deus. Deus acredita em você, você foi chamado por Ele para uma grande obra que não termina em você, começa em você, e muitos serão alcançados através da sua vida. Tem alguém comigo aqui nessa manhã para receber essa palavra? Apenas comece em você, mas Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Pessoas cheias do Espírito Santo são ativadas com pensamentos de Deus, sabe? E não se limitam com aquilo que os seus olhos estão vendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós não andamos por vista, andamos por fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. A nossa vida, ela não foi feita, você não foi programado para andar por aquilo que você vê, senão por aquilo que você crê. Você foi chamado para crer primeiro, depois você vai ver. Qual foi a palavra de Jesus para Maria, ali em João no capítulo 11, no momento em que ele vai encontrar a família de Lázaro, já 4 dias morto, sepultado. E então ela falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E aí então Jesus declara: Maria, eu não te hei dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Filho, filha, eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Você pode escutar o seu pai falando com você nessa manhã assim? Você pode escutar o Espírito Santo falando assim: filho, se você crer, você vai ver a glória de Deus.
E aquela família que decidiu crer, experimentou a glória de Deus, experimentou a ressurreição, experimentou a reconexão de coração com familiares, entes queridos. E talvez você tenha entrado aqui com o coração partido, orando por pessoas, clamando por vidas, dizendo: Senhor, eu preciso tanto de uma resposta. Talvez o seu esposo, esposa, seus filhos ou seus pais, alguém que precise de uma intervenção urgente. Eu quero dizer para você, querido, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você se lançar, você vai ver a glória de Deus. Se você clamar, o Espírito Santo virá sobre a sua vida e você será a resposta de Deus na sua casa. Paulo e Silas estavam orando, próximo à meia-noite. Diz o texto em Atos no capítulo 16. E então as prisões se abrem. O carcereiro, sabendo que ele levaria a pena capital, morreria por deixar os prisioneiros escaparem. Então estava preparando para poder tirar a própria vida. E Paulo gritou dizendo: não faça isso, estamos todos aqui, não saímos daqui. E aquele carcereiro então ficou muito comovido e mexido no espírito de ver tudo aquilo acontecendo, e falou: o que eu faço para ser como vocês? Quantos de nós temos recebido esse tipo de pergunta em nossas vidas? O que eu faço para ser como você é? Sabe, a gente tem que ser o tipo de gente que despedaça grilhões, que abre prisões, gente que faz com que os outros fiquem realmente impressionados, dizendo assim: eu quero ser como você. Como eu faço para ser como você? E a resposta do apóstolo Paulo para eles foi: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é uma boa palavra para você. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê, apenas crê. Cidadãos do reino são como Paulo e Silas, destemidos, aprisionados pelas mãos, mas livres no espírito. Porque ninguém pode prender um verdadeiro adorador. Ninguém pode prender alguém que é livre no espírito. Alguém que eleva a sua mente a despeito de adversidades e a despeito de limitações que lhes impõem. Diga assim: eu sou livre em Deus. Alguém cheio do Espírito Santo, ativado pelo Espírito Santo, por esse motor celestial, é alguém livre, é alguém que crê. E eu quero te dar uma chave aqui nessa manhã. E se eu fosse você, eu até anotaria isso, porque é uma chave para a sua vida. A palavra fala em Efésios 2, no capítulo 6. Vamos ler juntos. Olha o que diz o texto: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga assim: Cristo me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais. Preste muita atenção. Onde que Jesus está assentado? Onde Ele está assentado? Nos lugares celestiais, diz o texto. Que lugar é esse celestial? Diga assim: lugar de governo. Jesus está num lugar de governo, num lugar onde fluem decisões, no lugar onde informações são fornecidas. Imagine um centro de gestão de um governo, seja ele um governo estadual ou até mesmo de um país, o governo federal. Imagine a sala do palácio do governo de um presidente ou de um governador ou de um prefeito. Ali conversas sigilosas acontecem. Ali ações estratégicas são planejadas. Ali informações para tomada de decisão são postas na mesa. E Jesus está dizendo o seguinte: ei, filho, filha, quando eu ressuscitei, eu chamei você para entrar comigo na minha sala de governo. Eu chamei você para estar junto comigo nos lugares celestiais, nos lugares onde informações privilegiadas estão circulando, informações que você pode tomar posse, que você pode acessar para decidir de forma cirúrgica coisas na sua vida. A pergunta que eu faço para você é: por que você saiu da sala do governo? Jesus disse que você tem acesso a esse lugar celestial,
Irmãos, se nós realmente entendêssemos isso, que Ele está sentado nesse lugar de governo e garantiu que eu e você estamos no mesmo lugar, juntamente com Ele. Diga assim: governa. Imagine como seriam suas decisões. Decisões acerca de negócios, de investimentos, decisões acerca da sua família, decisões que você tem tomado hoje, se você de fato tomasse essas decisões a partir da sala do governo e não a partir de lugares mais baixos. Agora imagina se você estivesse se aconselhando com Jesus, porque nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Jesus, e aí? O que você acha? Jesus, e agora? Imagina quão assertivas seriam nossas decisões se nós estivéssemos tomando as nossas rédeas da situação das nossas vidas a partir dessa perspectiva superior, dessa sala de governo, dessa sala onde as decisões fluem. Eu quero dizer para você que Deus está te chamando de volta para a sala do governo. Você é um cidadão do reino de Deus. Você tem o crachá que lhe dá acesso à sala do governo. E aquilo que lhe outorgou o acesso, que rasgou o seu escrito de dívida, se chama o sangue do Cordeiro, que foi derramado por você, que limpa você, que remiu você, justificou você, lavou você e conectou você a esse lugar celestial. Colocou você na sala do governo, para que a partir dali você decida de uma maneira celestial. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Tem alguém recebendo aqui nessa manhã essa palavra, gente? E essa deve ser a oração dessa próxima semana sua. Uma boa oração para poder guiar a sua próxima semana. Senhor, eu estou na sala do governo ao seu lado. Quais são as informações que eu preciso ter acesso para tomar essas decisões? Vamos lá, vamos orar juntos. Diga assim: Senhor, eu estou na sala do governo, conforme está escrito em Efésios 2:6. Quais são as informações que eu preciso acessar para tomar essas decisões? E as informações vão chegar. Daqui a pouco vão chegar aqueles relatórios estratégicos, gráficos, vão chegar números, vão chegar respostas de Deus. Sabe por quê? Porque você está no lugar certo. O problema é que nós por vezes decidimos a partir do lugar errado. Estamos no lugar do orgulho, ao invés de estarmos no lugar do governo. Estamos no lugar do medo, em vez de estarmos no lugar do governo. Estamos no lugar da intimidação, quando deveríamos estar no lugar do governo. Estamos no lugar da timidez, quando deveríamos estar no lugar do governo. Estamos no lugar da amargura e da falta de liberação de perdão, quando deveríamos estar no lugar do governo. Existe um convite para você nessa manhã, cidadão do reino de Deus. Ele está chamando você: volte para a sala do governo. É hora de voltar para a sala do governo. O Espírito Santo está ativando você nessa manhã, amém? Ele está lembrando você acerca da sua real identidade. Ele está dizendo para você: está na hora de você se conectar intencionalmente com o Pai. Jesus já abriu o caminho para você. Você pode acessar a sala do governo. Jeremias capítulo 29, verso 11. É um texto que você tem que ler de cor. Você tem que falar de cor. Você tem que dizer assim: Senhor, eu bem sei. Eu bem sei. É o Senhor que está falando para você: os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Coloca a mão no ombro do irmão do seu lado assim e fala para ele assim, ó, fala assim, ó: saiba disso, que Deus tem pensamentos de bem a seu respeito e não de mal, para te dar um futuro, para te dar esperança. Quando você é ativado, meu irmão, pelo Espírito, você gasta energia com aquilo que você deve fazer. Sabe por quê? Porque agora, mesmo
que essa decisão que você está tomando pareça uma loucura diante dos homens, você está acessando os pensamentos de Deus a seu respeito. Quando você compreende essa verdade, que você tem a mente de Cristo, como cidadão do reino, quando você compreende a verdade que você está assentado nos lugares celestiais com Jesus, quando você compreende essa verdade que você não anda por vista, mas por aquilo que você crê, você começa a calibrar suas decisões. E muitos vão falar assim: você é louco, por que você está fazendo isso? Fica tranquilo, eu tenho informações privilegiadas. Eu tenho acesso a informações privilegiadas. Eu estou me movendo por fé, não por aquilo que eu estou vendo, mas por aquilo que Deus falou a meu respeito. E eu sei que os pensamentos dele a meu respeito são tão bons, são tão nobres, são tão grandes. Os pensamentos de Deus são tão enormes, porque ainda que eu imagine o quanto que ele pensa bem a meu respeito, eu não chego nem perto. Sabe, uma ideia que vem do céu, uma ideia, um pensamento que você captura, pode mudar a sua história para sempre. Eu vou repetir isso: uma ideia que você captura da parte de Deus pode mudar a sua história para sempre. Uma ideia pode destravar o destino de uma nação. Uma ideia pode destravar o destino da sua casa, da sua família. Uma ideia que você captura da parte de Deus pode mudar a tua realidade. Hoje o Espírito Santo está ativando muita gente aqui nessa manhã. Você está exposto a essa atmosfera. Sabe qual é o nome dessa atmosfera aqui? Tudo é possível. Você está num ambiente onde tudo é possível. O impossível está relativizado. Não te hei dito? Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Você lembra dos demais apóstolos? Pedro, Paulo. Você lembra quem eles eram antes de serem expostos à realidade do Espírito Santo? Pedro, após ter um encontro com o Espírito Santo ali em Pentecostes, em Atos no capítulo 2, ele tem sua vida revolucionada. Na primeira ministração dele, mais de 3.000 almas se rendem a Jesus. Alguém ativado é alguém revolucionário. Alguém ativado é alguém que muda histórias. Alguém cheio do Espírito Santo impacta gerações. E talvez você diga assim: Senhor, eu não tenho visto o impacto da minha vida na minha geração. Talvez você precise mergulhar mais no Espírito Santo. Porque se você tiver um encontro com Deus, se você buscar de fato a presença dEle, você vai ser encontrado por Ele. A palavra diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração, não com restrições, não com imposições, mas de todo o coração. Quando Paulo é então ativado pelo Espírito Santo, a vida dele muda em 180 graus, muda completamente de rumo. O perseguidor passou a ser perseguido, o que odiava a igreja passou a ser apaixonado, o homem que mais abriu igreja no primeiro século. Aquela voz no caminho de Damasco, aquele clarão que aparece para ele, e aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus está encontrando pessoas aqui nessa manhã. Tem vidas aqui que serão completamente mudadas, completamente mudadas. Ei, não se espante com o que vai acontecer. Deus vai fazer algo revolucionário na sua vida. Deus está encontrando intencionalmente pessoas aqui nessa manhã, intencionalmente, porque Ele tem projetos, coisas que Ele quer fazer, e Ele precisa de você nesse tempo. Ele precisa do seu sim nesse tempo. Talvez você esteja vivendo uma vida onde você está: não, Deus, o Senhor é tão longânimo. Aliás, longanimidade é uma das evidências do fruto do Espírito. Então espera mais um pouco, aguarda mais um pouco. Quem sabe no próximo ano, quem sabe daqui a 2 anos, quem sabe quando eu terminar a faculdade, ou quem sabe quando eu entrar naquela empresa, ou quem sabe, não. Diga assim: o tempo é agora. Diga assim: a estação é essa, é hoje.
É hoje. O encontro é agora. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para agora à tarde, é para agora. Ei, o Espírito Santo está disponível para você, é agora. A presença está aqui, é agora. O momento mais importante da sua vida é o agora. É agora que Deus te chama para algo grande, para algo novo. É agora. Sabe aquela pessoa que você diz assim: fulano não tem jeito, não tem jeito para ele, não, desistir dele. São essas pessoas que Deus vai usar. Eu quero dizer para você que você pode até desistir de alguém, mas Deus não desistiu dessa pessoa. E eu vim aqui lhe informar que Deus não desistiu de você. Apesar da sua teimosia, apesar da sua, por vezes, arrogância, Deus não desistiu de você. Deus continua olhando para você dizendo assim: eu sei o que eu falei a seu respeito, e eu cumprirei cada vírgula que foi falada. Então, o primeiro motor que nos ativa no reino de Deus é o Espírito Santo. O segundo motor que tem o potencial de nos ativar no reino são pessoas. Diga assim: pessoas ativadas. Pessoas ativadas são ativadoras. Isso parece normal para você? Bom, deveria ser. Porque pessoas cheias do Espírito Santo, naturalmente, elas transbordam e derramam daquilo que elas têm sobre outras pessoas. É através da imposição de mãos, é através da impartição. É tirando daquilo que eu carrego e colocando na vida de outras pessoas. Os apóstolos então derramavam aquilo que eles carregavam sobre outras pessoas. Então outras pessoas eram cheias, eram ativadas no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino que Deus usa pessoas ativadas. Quantos aqui estão ativados nessa manhã aqui pelo Espírito Santo? Então Deus vai usar você. Você foi ativado para ativar pessoas. Você foi curado para curar pessoas. Você foi levantado para levantar pessoas. Você foi restaurado para restaurar pessoas. A bênção que você acessou, o milagre que você recebeu, não é apenas acerca de você. Ele não para em você, ele não morre em você, mas ele transborda. Diga assim: eu sou uma fonte. Você é uma fonte. E a pergunta é: como que pessoas ativadas ativam outras pessoas? Primeiro, através de palavras proféticas. Nós falamos aqui nessa casa constantemente acerca do espírito da profecia. E através das palavras proféticas. Por quê? Porque palavras proféticas, elas são a linguagem do reino de Deus. Porque profetizar não é apenas prever o futuro, profetizar é construir um futuro com Deus. Profetizar é ser um modelador do futuro com Deus. É ser um construtor da próxima estação com Deus. É construir algo em parceria com Deus. Profetizar é dizer assim: Senhor, eu estou concordando com aquilo que o Senhor já disse, e eu vou declarar isso entre os homens, porque eu sei que eu sou um co-criador contigo. O Senhor plantou em mim o espírito da criação, o Espírito de Deus. Preste atenção nisso. Em Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra ali no hebraico é merarefet. O Espírito chocava a terra. Ele chocava a terra. Então, o Espírito estava acelerando o processo de Deus, fazendo com que as coisas fossem modeladas, que o caos fosse organizado. O Espírito de Deus estava colocando as coisas no lugar, ali na criação. O Espírito de Deus, merarefet. O mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas é o Espírito que habita em você. Por isso não existe caos, desordem, desorganização que Ele não possa colocar em ordem. Absolutamente nada que esteja fora do lugar que Ele não possa colocar no lugar. Logo, quando você se ajusta, você passa a ser alguém que ajusta atmosferas. Você passa a ser alguém que muda ambientes. Você então entra nos lugares e não se acomoda mais com aquilo que os outros fazem. Você não consegue mais se habituar à mediocridade, porque você subiu a régua. Você agora é esse co-criador de Deus, porque o Espírito Santo habita em você. E você então dá ordem ao caos.
E você passa a organizar tudo à sua volta. Você então começa a dizer: ei, não é assim que as coisas funcionam. Deveriam funcionar assim. E eu sei que assim vai dar bom. Por quê? Porque o Espírito de Deus move a sua vida. E você passa a ser alguém que carrega a autoridade daquilo que está sendo criado, daquilo que está sendo ordenado. Você libera a palavra e a palavra cria a realidade. O Espírito da profecia move a sua vida a liberar palavras que criam novas realidades. Quando você profetiza, você não está vendo ainda, mas você está crendo. E você então declara a palavra, e a palavra então materializa aquilo que você declarou. Profetizar é criar o futuro com Deus. Então, quando nós somos ativados, e pessoas que estão ativadas pelo Espírito Santo, são pessoas que carregam o Espírito da profecia. E através de palavras proféticas, você pode criar uma nova realidade. A propósito, você tem que ser um profeta na sua casa. Por favor, abra sua boca na sua casa e profetiza algo bom. Mulher, coloca a mão na cabeça do seu marido e profetiza sobre ele. Ah, pastor, mas está tão difícil. É dureza lá em casa. O cara não quer nada com nada. Irmã, você não está vendo, mas você tem que crer, irmã. Levanta a tua mão lá, coloca a mão na cabeça do cara e profetiza: Senhor, esse homem é um homem poderoso, ele é cheio do Espírito Santo, ele é um homem de Deus, ele foi levantado pelo Senhor. Deus, eu sei que o Senhor chamou ele. Cadê o Espírito da profecia? Cadê a palavra profética? Cadê a ativação de Deus na sua vida? Ou talvez seja aquele menino lá que parece que está indo para um lugar difícil, diferente do que você está planejando. Está na hora de você levantar a sua voz como um profeta de Deus. Ei, homem, você é um profeta na sua casa. Levanta mãos santas, sem ira e sem animosidade, e começa a profetizar na sua casa. Começa a declarar vida de Deus, vida de Deus. Ei, eu quero profetizar sobre você, meu filho. Você nasceu para ser alguém muito expressivo nessa terra. Deus levantou você. Você tem um manto de autoridade. Eu vejo você crescendo, prosperando. Eu vejo você com grande responsabilidade. Meu filho, eu olho para você e vejo muita riqueza, prosperidade. Eu vejo empresas nascendo a partir da sua vida. Meu filho, você carrega a bênção de Deus em tudo que você faz. Você é comprometido. Você é um garoto estudioso. Você é cheio do Espírito Santo. Você está criando com Deus. Quantos me entendem aqui nessa manhã? Palavras proféticas são a linguagem do reino de Deus. É a linguagem que o mundo espiritual entende. Sabe, eu fico imaginando anjos, porque a palavra fala que Salmos 34, verso 7: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livram. Tem anjo acampado na sua casa agora, em nome de Jesus. E eu fico imaginando anjos passeando sobre a terra, sabe, e guardando você e a sua família. E de repente você se move profeticamente, e aí o anjo: epa, alguma coisa está acontecendo aqui nessa casa. Sabe, porque anjo, a palavra angelo significa mensageiro, aquele que leva a mensagem. E de repente ele comunica algo com o céu, e o céu fala assim: ó, pode responder, porque está na frequência certa. Pode enviar a resposta, pode enviar o escape, pode enviar agora, porque ele está na frequência certa. Ei, meu irmão, não sei se você está entendendo, mas o mundo espiritual é tão real quanto esse mundo que você vive. Na verdade, deveríamos ser mais conscientes daquilo que somos espiritualmente, porque essa é a sua chamada, a sua vocação como filho de Deus, como participante desse reino. Criar novas realidades. Pessoas ativadas ativam outras pessoas através de testemunho. O testemunho é poderoso. Quando você testemunha, você cria uma atmosfera do faz de novo. Tem gente que resiste a compartilhar um testemunho. Eu não sei, tenho vergonha e tal. Olha, mas toda vez que você compartilha um testemunho que você viveu, você está criando uma atmosfera dizendo assim: Deus, o Senhor fez uma vez, então uma jurisprudência foi criada, o Senhor pode fazer de novo. Tudo aquilo que Deus já fez um dia, existe uma assinatura no mundo espiritual dizendo assim: eu posso fazer novamente. Será que tem alguém aqui que crê que Deus pode fazer novamente?
Será que alguém aqui acredita que Deus pode restaurar famílias mais uma vez? Que Deus pode curar cegos mais uma vez? E levantar coxos mais uma vez? E levantar os mortos mais uma vez? Será que Deus pode fazer isso novamente? Ele já fez um dia, então Ele pode fazer novamente. O testemunho é poderoso. Quando o seu casamento testemunha acerca da família, de um modelo de família, você cria um padrão. Deus está atrás de padrões, de arquétipos, de modelos, de famílias que sejam replicáveis. Que Ele diga assim: olha, esse é um modelo bom para eu replicar aqui em Alphaville. Esse é um bom modelo para eu replicar no estado de São Paulo, no Brasil. Deus está olhando para empresas e falando assim: olha, esse é um bom modelo de empresário. Alguém tão generoso, alguém tão conectado com o reino, alguém tão alinhado. É esse tipo de gente que eu quero replicar. É esse tipo de gente que eu quero chamar para a mesa e levantar com ainda mais força. O Chris Vallotton, no seu livro Destinados a Vencer, ele compartilha que quando ele chega na Bethel, ele e muitos pastores que hoje fazem parte do staff de pastores da Bethel, muitos deles não pregavam direito. Muitos desses pastores não tinham livros escritos, não tinham qualquer tipo de influência no mundo, não tinham voz, não eram chamados para ministrar e pregar em outras igrejas ou em congressos. Mas a partir do momento que eles começam a ver o testemunho do Bill Johnson, eles começam a se conectar com a pessoa do Bill Johnson, eles passaram a entender que se Deus fez na vida dele, poderia fazer também na vida deles. E todos os pastores do staff da Bethel hoje são grandes escritores, grandes pregadores, grandes pastores. Deus soprou o nome desses homens, dessas mulheres, simplesmente porque um testemunho poderoso foi compartilhado, simplesmente porque alguém se levantou como um modelo. O reino de Deus é um reino de arquétipos, modelos que eu devo seguir e modelos que eu devo rejeitar na minha vida. Talvez você esteja hoje replicando um modelo, um padrão de insucesso da sua família, do seu pai, da sua mãe, um padrão de insucesso nas finanças, um padrão de insucesso no casamento. Talvez a sua vida hoje seja apenas um Ctrl+C, Ctrl+V de algo que já aconteceu. Mas você não precisa ficar preso a esse ciclo. Você pode sair desse ciclo. Você pode romper com o padrão e dizer assim: eu vou criar um novo padrão a partir de hoje. Você pode quebrar com padrões estabelecidos e falar assim: eu quero me alinhar com um padrão superior, com o padrão do reino de Deus, e eu quero ser um testemunho para as próximas gerações. Eu quero ser um modelo para quem está vindo atrás, sabe? Eu quero inspirar pessoas que estão chegando. Eu quero dizer para eles que eu cheguei aqui, que eu venci e que eles também podem vir. E a Comunidade das Nações, essa igreja, essa casa aqui, é essa casa do teto alto. E eu não estou falando do prédio, eu estou falando do teto alto de liderança, dos pais dessa casa, nossos bispos, JB, Dirce. Eles são essas pessoas que criam essa atmosfera de um teto alto. Sabe por quê? Porque os filhos dessa casa são filhos grandes, que crescem. E se você é filho dessa casa, irmão, eu vou ver o seu crescimento, e eu vou aplaudir o seu crescimento, eu vou celebrar o seu crescimento, sabe? Eu vou celebrar, e celebre nessa manhã. Aplauda o seu irmão do lado assim, ó, e diga assim: eu vou celebrar você, irmão. Eu vou ver o seu crescimento, e eu vou celebrar você. E o terceiro e não menos importante, meu tempo já acabou, eu tenho que terminar essa mensagem. Eu tenho que terminar mesmo. Nós temos pessoas que são ativadoras de suas próprias vidas. Palavras proféticas, testemunhos e você mesmo. Diga assim: eu sou aquele que pode ativar a minha vida.
Sabe, de vez em quando eu dou uma de doido. Eu grito. Eu bato no corpo assim. Para quê? Para acordar. Ô Tiago, você está sonso. Você não está vendo o que está acontecendo, não? Acorda, cara. Ei, abre o olho. Você fala com você mesmo? Doido é quem não fala consigo mesmo, tá? Se você é alguém normal, você tem que conversar com você. Foi o salmista quem disse assim: por que te abates em mim, ó minha alma? Ele está falando com ele mesmo. Espere em Deus, que ainda o louvarei. Ele está conversando com ele. Converse com você. Vejam nadadores de alta performance. Antes de entrar na piscina, vocês já viram aquelas cenas? Eles balançam os braços, eles batem nos músculos. Eles estão dizendo assim: é hora de entrar em ação, é hora de acordar, é hora de despertar, é hora de você acordar para a sua vitória, é hora de você se levantar e dizer assim: Deus está me chamando. Será que você pode bater no seu corpo assim e dizer: é hora de acordar, é hora de levantar? Chegou a hora de levantar, chegou a hora de despertar. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Porque agora o tempo da escuridão já passou e a luz está raiando, a luz está brilhando, o dia está nascendo, a glória de Deus está sobre nós, ó Alphaville. E para terminar essa mensagem, eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo essa semana. Eu conversava com uma pessoa e eu entrei no modo pastoral. Era uma conversa de cunho profissional, mas eu entrei no modo pastoral, porque a nossa vida é assim. Você não pode separar quem você é. Você não pode separar o Tiago pastor do Tiago que tem negócios, né? Você é quem você é em qualquer lugar que você estiver. Então daqui a pouco você está falando sobre negócios e você entra na via pastoral. E aí você sente que o Espírito Santo está ali te direcionando para algo. E eu comecei a conversar com aquela pessoa, e aí eu comecei a falar com ele, dizendo: olha, você tem qualidades incríveis, qualidades de líder, porque líderes são aqueles que suportam grandes pressões. É o conceito da resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de suportar a pressão sem se deformar. Você então, após passar um grande período de pressão, você não se deforma. Veja, o plástico, depois que ele é submetido a um grande calor, ele se deforma e nunca mais volta para o lugar dele. Agora veja o coqueiro, numa grande ventania, ele quase vai até o chão. Eu fui criado no litoral, então eu via aquelas cenas de tempestade jogando quase o coqueiro no chão, mas ele estava fincado, arraigado, e estava quase deitado, e a tempestade passa e ele volta para o lugar, sem se deformar. Isso é resiliência. Mas ninguém vive só de resiliência. A resiliência é importante, mas isso a médio e longo prazo vai detonar você, porque você vira um saco de pancada, e você fica: não, estou suportando, e não se deforma, E eu disse assim para ele, falei: olha, chegou a hora de você dar o próximo passo. Você precisa desenvolver a antifragilidade. Foi Nassim Taleb quem escreveu o Antifrágil. E ele falou: ah, eu li esse livro. Eu falei: então você é sem vergonha 2 vezes. Porque primeiro já sabe do tema e não implementa na sua vida, e segundo porque está dormindo no ponto. Eu falei: você precisa desenvolver a antifragilidade. E o que é ser um antifrágil? Antifrágil é você suportar a pressão, não deformar. Além de não deformar, como a resiliência, você quebra aquilo que veio te quebrar. O conceito da antifragilidade é um poder de reação que passa um rolo compressor naquilo que veio destruir você. A antifragilidade é como Davi diante de Golias. 40 dias, Golias bradando contra Israel: me envia um homem que lute. Não tem Israel, não tem um guerreiro que possa vir contra mim.
E ele então afrontou um exército inteiro, derreteu o coração do povo, e o povo ali, resiliente, segurando, até que alguém se indignou e disse: eu vou contra você, Golias, no nome do Senhor dos Exércitos, e passou um rolo compressor em Golias. Sabe, a antifragilidade é a capacidade de você se erguer, se levantar no meio da crise e dizer assim: você não vai me quebrar e eu vou quebrar você, eu vou arrebentar você, crise. Ei, problema, você agora tem um problema, você me achou. Antifragilidade. Tem algum antifrágil aqui nessa manhã? Deus está chamando você para ser um antifrágil. Estamos na mesa da antifragilidade. O inferno pensou que havia vencido Jesus, que havia destruído, matado o Filho de Deus. Mas aquilo que veio para destruir, ele venceu. E a pergunta é: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Porque o Rei ressuscitou. Onde está a sua vitória? Onde está, ó enfermidade, a sua vitória? Porque aquele que promete a cura está curado.